Nando Moura dá checkmate em Guto Zacarias. A palavra checkmate, a gente tem que concordar que simplesmente banalizou, né? Porque checkmate é checkmate, acabou. Como é que dá 3 checkmate? Não faz sentido. Mas enfim, Nando Moura deu um checkmate no Guto Zacarias após resposta avassaladora do deputado respondendo questionamentos do Nando Moura. Pois bem, o youtuber revelou que o parlamentar supostamente fez manobras ali em suas respostas, revelou tudo ali em seu vídeo, mostrou pontos que o Guto escondeu em falas ali, mostrou o incômodo do Guto aqui, ó, toda hora arrumando a gravata, coçando o nariz, enfim, né? Todos nós sabemos que o Nando Moura é o novo metaforando do YouTube, né? Principalmente desse ano aqui de 2025, onde ele vê as pessoas coçando o nariz. Ó lá, ó, coçando o nariz. Arrumando a gravata, ó lá, arrumando a gravata. Inclusive, virou até meme lá nos comentários do próprio Guto, né? Quando o Guto respondeu, a rapaziada brincou com esse fato. E eu também brinquei com esse fato na notícia que eu falei em relação à resposta do Guto. Nesse vídeo você vai entender tudo, então eu só vou pedir uma coisa: deixa o like aqui pela curadoria, pela nossa cobertura jornalística séria que estamos fazendo. Estamos mostrando um ponto, estamos mostrando outro ponto. Tudo bem que a gente dá uma opinada aqui e ali, mas os pontos nunca são omitidos, tá? A gente fala sobre tudo que um fala, a gente fala sobre tudo que o outro fala, tá? Vamos começar? É o seguinte, a primeira coisa de tudo, o Nando Moura falou que o Guto mentiu ao dizer que era o mais econômico ou que era um deputado econômico. E assim, o Nando foi no sentido contrário, falou que o Guto é um dos caras, dos parlamentares que mais gastam na Alesp, além de ser um dos menos produtivos, e olha só, um dos que mais traz malefícios para a sociedade. O Nando tem uma teoria para isso. Ele apoiava o MBL e tal, eram semelhantes. E o Nando Moura afirma que o MBL, os membros do MBL tiveram que fazer essa mudança de rota por conta, originalmente, dos áudios da Ucrânia, daquele fatídico dia de que os áudios do Arthur foram expostos nas redes sociais. Então, assim, se não existisse Mamãe Falei, se o pessoal do MBL não tivesse acolhido o Mamãe Falei, é muito provável que o Nando Moura, nesse exato momento, não estaria atacando o MBL e, assim, com grandes chances de ainda estar demonstrando seu apoio publicamente. O Nando começa seu vídeo mostrando um tweet do Renato Batista lá de 2020, onde o Renato, defendendo o Arthur, diz que se ele quisesse fazer algum tipo de rachadinha, pra começar, ele entupiria o gabinete com 22 assessores. Tá aí o tweet aparecendo na tela pra vocês conferirem. Assim, vamos contar um pouquinho da história desse tweet? Em 2020, o Arthur Duval foi denunciado por rachadinha, como vocês estão observando na imagem. Essa denúncia foi arquivada pelo Tribunal Judicial no mesmo ano, mais especificamente em novembro de 2020. Só que sabe o que é curioso? Sabe quem fez essa denúncia contra o Arthur? Segundo o próprio Mamãe Falei, foi um assessor do deputado Gil Diniz. O imbecil do carteiro reaça tá tirando onda pra disfarçar, mas esquece o básico: seu assessor cometeu crime com essa denúncia caluniosa com fins políticos, disse Renan Santos, líder do MBL, sobre esse caso envolvendo o Mamãe Falei. Apenas para lembrá-los aqui, quem colocou o Gil Diniz na Alesp, inclusive colocando a mão no fogo e falando: vota nele, que se você votar nele é a mesma coisa de você estar votando em mim, foi o Nando Moura, tá, gente? E aí, voltando ao tweet do Renato, essa resposta dele foi provavelmente para um desses dois alvos aqui que eu tenho em mente. Ou foi pro Gil Diniz, ou foi pro Douglas Garcia, que na época eu tava falando também muito sobre o assunto. A questão é a seguinte: para defender o Arthur de acusações caluniosas, o Renato fez essa insinuação. A pergunta que fica é: com base em que o Nando Moura faz essa mesma insinuação contra o Guto Zacarias? Eu tô fazendo a pergunta genuína aqui. Vocês podem me responder aqui o que vocês acham nos comentários. Vamos pro próximo tópico, porque o Nando mostrou também que o Guto aluga alguns carros ali luxuosos, alguns carrões. No caso, ele alugou 2 carros. Um Toyota Corolla, né, no caso, e um Fiat Fastback. Assim, carros medianos, né? Vamos colocar medianos? Pô, essa crítica não me pegou muito não, mas sabe o que me pegou, assim, o que me chamou a atenção? É o seguinte, no vídeo do Guto, pra quem acompanhou e quem não assistiu, vai no canal aqui, foi o nosso último vídeo. O Guto, ele mostrou um ranking de economias lá, de deputados econômicos, e aí ele ficou falando: pô, em janeiro fui o 3º mais econômico,
Em fevereiro, o segundo mais econômico. Em março, o primeiro. Em abril, em primeiro. E assim sucessivamente, né? Ele foi falando todos os meses desde que se tornou deputado estadual. Só que assim, o Nando Moura afirmou que essas economias ali, que o Guto listou, por exemplo, o ranking, se tratam de economias ali de verba de gabinete, ou seja, ele economizou na compra de papel sulfite, na compra de caneta, na compra de lápis, na compra de apontador, na compra de grampeador, esse tipo de coisa. E aí fica aqui a pergunta, né? Ficou a pergunta. É sério que o Guto está se gabando por fazer economias desse tipo? Pô, economizei aqui, ó, na folha de sulfite, economizei na caneta. Ficou essa pergunta. E de onde saiu a história, então, que Gutinho economizou R$1 milhão? Deste priquitim roxo aqui. Isso é a verba de gabinete para comprar apontador, papel sulfite, material de escritório e tudo mais. Ah, olha só como ele é econômico. Você não comprou tanto apontador? Dava para ter mamado muito mais. Agora sim, outro tema que também chamou muita atenção foi o fato envolvendo aí os 22 assessores e ainda voltando naquela época sobre o Mamãe Falei ter sido acusado daquelas coisas, e aí, como resposta, o MBL ficou citando esses 22 assessores, e se eu não tô enganado foi do Douglas Garcia. Vamos ver esse trechinho que o Nando Moura publicou. Mais claro do que isso? O Douglas, ele tem 22 assessores. Eu, sinceramente, não entendo por que o cara precisa de 22 assessores. Eu tenho só 6. Eu não entendo, cara, porque o cara tem 22 assessores, desses, inclusive, que ficam, maioria, me atacando todo dia no Twitter. Um monte de funcionário do Douglas que fica o dia inteiro me atacando no Twitter. Eu nunca falei nada, cara. Bom, fica aqui o questionamento pro próprio Arthur, né? Não sei se ele pode responder pelo Guto, mas como é que... Ô Arthur, te faço a pergunta. Como é que o Guto... Por que o Guto precisa ter 22 assessores? E assim, eu já vou falar sobre essa questão aí envolvendo os 22 assessores, mas o Nando Moura também publicou uma outra parte falando sobre o Renan Santos, mais especificamente mostrando um trecho do Renan Santos falando sobre esse mesmo tema. Vamos ver aqui e em seguida vocês vão entender a conclusão desse caso. Observe que é muito importante, tá? Porque a gente não tem rabo preso e a gente, desde o comecinho, economiza. Pessoal do Partido Novo, mesma coisa, dá o exemplo. Dá o exemplo, ó, eu tô dando exemplo, eu tô fazendo o que é certo. E teve muita gente que descobriu o caminho fácil. Segura a bandeira do Brasil, puxa saco do Bolsonaro, mito, mito, mito e gabinete lotado. Lotado pra quê? Pra quê? Pra que tanto assessor de porra nenhuma? Hã? Aqui o Renan traz um ponto interessante e eu acho que nos dias atuais merecem esclarecimentos, como por exemplo, o Guto poderia muito bem vir a público e falar, ó, aqui ó, isso aqui são os meus 22 assessores, o João Batista aqui, ele faz não sei o que, o Gabriel Toledo, ele faz não sei o que, sabe? E falar um por um, e outra coisa também, pra gente conseguir ver, pô, o que esse cara faz? Ah, ele faz isso aqui. Caralho, ele recebe isso aqui pra fazer isso? Então seria uma excelente forma, né, do Guto mostrar, pô, um evento, igual ele fez um evento mostrando lá o que ele tá fazendo com seus gastos, né, uma prestação de contas, seria legal também. Aliás, digo mais, pô, seria um sonho, né, se todo o Brasil tivesse essa ânsia por ver, pô, por fiscalizar, assim, cada parlamentar, seja vereador, seja deputado, seja senador, enfim, sabe, fiscalizando assim, do jeito que o Guto está sendo fiscalizado. E eu tô achando muito bom, tá? O Guto tem que ser fiscalizado, assim como eu falei, também tinha que ser na época dele, assim como o Kim Kataguiri tem que ser, eu tô gostando, tem que ser assim, porém, eu fico um pouquinho chateado porque deveriam fazer isso com todos os parlamentares e não só com o pessoal do MBL, né? No vídeo do Nando Moura, ele também falou sobre aquela parte envolvendo os relatórios aprovados, que inicialmente ele debochou do Guto. O Guto respondeu, falando que, pô, Nando Moura, não é relatório não é assim, ó, aqui tá, a limpeza passou aqui, fez a limpeza aqui no meu gabinete, bonitinho, check. Não, o relatório não é isso, o relatório é muito mais importante. O Guto deu seus argumentos e o Nando Moura reafirmou, além de ter falado que leu sim todos os relatórios do Guto, ele afirmou que aquilo, na prática, não mudou em nenhuma para a população.
Palavras do Nando Moura, tá, gente? Também teve aquele caso do projeto, né? De levar a educação financeira pras escolas de São Paulo. O Nando Moura falou, pô, projeto legal e tal, não sei o quê. Só que o Nando Moura mostrou que esse projeto foi completamente desidratado. E aí mostrou lá uma série de vetos que o projeto teve, no sentido, pô, vamos falar aqui o que é inflação. Vetado, não vai falar. Vamos falar aqui o que é poupança. Vetado. Tô dando um exemplo, tá, gente? E assim, o vídeo do Nando Moura teve cerca de 30 minutos. Ele, mais ou menos o mesmo tempo do vídeo do Guto. E no caso do Nando, ele fez outras acusações ali, mostrou outras coisas, mostrou votos do Guto, como por exemplo, num voto onde supostamente beneficiaria um tal de Jotinha, que é um dos maiores grileiros que esse Brasil já viu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo do Nando Moura aqui na descrição, pois eu acho muito importante vocês observarem, assistirem, entenderem na íntegra a denúncia, porque assim, uma denúncia é muito grave, e se o Nando Moura está fazendo essa denúncia, mostrando essas incoerências do Guto, essas incoerências do MBL, vocês precisam sim ver, gostem ou não do MBL. Gostando do MBL, vocês precisam ver para analisar quem vocês estão seguindo, e não gostando do MBL, vocês precisam analisar para ter munição para atacar o movimento, entendeu? Eu vou falar pra vocês, 137 pro MBL, e o que o Nando Moura fez aqui, eu acho que merecem pontos, tá? 137 não, vai, 138 pro MBL, porque teve um ponto recentemente, né? Porque a resposta do Guto foi boa. E agora do Nando, eu consigo colocar uns 3 pontinhos pro Nando, pra gente tentar equilibrar esse jogo, gente. Vamos! 138 pro MBL, 5 pro Nando Moura. Porque essa resposta eu gostei. Tamo junto e até a próxima notícia.